presta atenção porque o que está sendo montado nos bastidores do Corinthians para 2026 pode mudar completamente o patamar do time. Não é só reposição, não é só ajuste, é movimentação estratégica aprovada diretamente por Dorival Júnior. Então já faz o seguinte, se inscreve agora no canal e deixa o gostei, porque aqui você acompanha cada passo do mercado antes da confirmação oficial. Enquanto o elenco se prepara para enfrentar a Portuguesa pelo Campeonato Paulista, a diretoria trabalha em outra frente, e essa frente envolve reforços pontuais, janela se fechando no dia 3 de março e uma corrida contra o tempo para deixar o grupo mais encorpado. Dorival foi claro, ele quer um elenco mais robusto, quer variação tática, quer conseguir repetir escalação, quer ter uma base sólida que entre em campo praticamente de olho fechado, e essa fala não é aleatória. Ela é estratégica, porque quando um treinador expõe a necessidade de mais opções, ele está dando sinal verde para o mercado, está mostrando que não está satisfeito apenas com o que tem, e isso movimenta bastidores. Mesmo com 6 contratações realizadas, o Corinthians ainda entende que precisa de peças específicas. A prioridade é buscar jogadores livres no mercado ou em reta final de contrato, ou seja, reforços inteligentes, sem comprometer o planejamento financeiro. E aqui começa o desenho do cenário. Gabriel Paulista já estreou na zaga. Matheus Pereira e Alan já foram utilizados no meio-campo. Pedro Milans também já entrou em campo. Caio César chegou a atuar, mas sofreu lesão e virou baixa. Zacaria Labiade ainda não estreou. Fabrício Angileri renovou o contrato até 2025, ou seja, existe material humano, mas ainda falta encaixe ideal. E quando o Dorival fala em grupo encorpado, ele está falando sobre competitividade interna. Ele sabe que temporada longa exige elenco forte, exige opções no banco, exige alternativa para lesão, suspensão e queda de rendimento. Agora entra o ponto que poucos estão analisando. Enquanto o Corinthians pensa em contratar, também houve saídas importantes. Kaká foi emprestado ao Vitória. José Martínez rescindiu o contrato após atraso na reapresentação e lesão no joelho. Matheus Donelli foi emprestado ao Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Héctor Hernandes rescindiu amigavelmente. Ângel Romero não teve contrato renovado. Thales Magno retornou após fim de empréstimo. Maicon optou pelo Atlético Mineiro. Félix Torres foi emprestado ao Internacional. Ryan foi para o Fortaleza. Percebe o movimento? Não é apenas contratar, é reestruturar. Dorival herdou um elenco em transição e 2026 pode ser o ano da consolidação do projeto. A diretoria sabe que precisa acertar nas próximas 2 contratações. Porque reforço errado gera custo alto e retorno baixo, e reforço certo pode decidir campeonato. A janela fecha no dia 3 de março, o relógio está correndo, e os bastidores estão mais movimentados do que parece. Fica comigo porque, na próxima parte, eu vou aprofundar quais posições são tratadas como prioridade interna, e qual perfil de jogador Dorival quer para elevar o nível do time, e te prepara porque o que está sendo desenhado pode surpreender. Agora presta atenção nesse detalhe que quase ninguém está comentando. Quando Dorival Júnior fala em grupo mais encorpado, ele não está pedindo quantidade, ele está pedindo qualidade estratégica. Ele quer peças que mudem o comportamento do time em campo. Internamente, 2 posições são tratadas como prioridade absoluta. A primeira é o setor ofensivo. Mesmo com as contratações realizadas, o Corinthians ainda busca um atacante capaz de decidir jogo grande, não apenas participar, decidir. Aquele jogador que recebe uma bola e transforma meio lance em gol. Dorival entende que campeonato se ganha com defesa sólida, mas mata-mata se resolve com atacante frio. E a temporada de 2026 promete ser longa, intensa e cheia de confrontos eliminatórios. A segunda prioridade está no meio-campo. O treinador quer mais equilíbrio entre marcação e construção, quer alguém que sustente o ritmo quando o time precisar controlar jogo. Um jogador com leitura tática, capacidade de distribuição e personalidade para assumir responsabilidade. E aqui entra o perfil que está sendo mapeado. A diretoria procura atletas livres no mercado ou em reta final de contrato. Isso reduz custo de transferência e permite negociação direta de salário e bônus. É movimento calculado. O Corinthians não quer cometer erro financeiro, quer investir com responsabilidade, mas quer investir para elevar nível técnico.
Dorival já deixou claro em conversas internas que precisa repetir time com mais frequência. Em temporadas anteriores, o Corinthians mal conseguiu manter uma base fixa por causa de lesões, suspensões e oscilações de rendimento. Ele quer previsibilidade, quer que o torcedor olhe para a escalação e saiba exatamente o que esperar, quer que o adversário já conheça o padrão e mesmo assim tenha dificuldade para parar. E isso só se constrói com um elenco forte. Outro ponto importante é a saída de nomes experientes. Ângel Romero, Maicon e outros jogadores que representavam liderança deixaram o grupo. Isso cria espaço para novas referências dentro do vestiário. Os reforços que chegarem não podem ser apenas técnicos. Precisam ter personalidade, precisam suportar pressão, precisam entender o peso da camisa do Corinthians, porque jogar aqui não é apenas atuar 90 minutos, é lidar com torcida exigente, é jogar clássico sob pressão, é enfrentar semifinal com um rival provocando antes da bola rolar. E o tempo está curto. Dia 3 de março marca o fechamento da primeira janela do ano. Isso significa que as negociações precisam ser rápidas e assertivas. Internamente, o clima é de urgência controlada, não há desespero, mas há senso de oportunidade. A diretoria sabe que 2 reforços certos podem mudar completamente o rumo da temporada, podem transformar time competitivo em time candidato real a título. E aqui vai a pergunta que começa a dividir opiniões. É melhor apostar em jovem com potencial de revenda ou em atleta experiente pronto para impacto imediato? Fica comigo porque na próxima parte eu vou aprofundar como essas contratações podem impactar diretamente o modelo de jogo de Dorival e o que muda taticamente com a chegada desses nomes. Agora vamos entrar no campo tático, porque é aqui que tudo começa a fazer sentido. Dorival Júnior não pensa apenas em nomes, ele pensa em função. Ele pensa em encaixe, ele pensa em como cada reforço pode alterar o comportamento coletivo do time. Hoje, o Corinthians alterna momentos de intensidade com momentos de dificuldade na construção ofensiva. Em alguns jogos, o time até cria, mas falta aquele jogador que transforma meia chance em gol. Falta frieza, falta poder de decisão. Se chegar um atacante de peso, o primeiro impacto será psicológico. O elenco passa a confiar mais, o adversário passa a respeitar mais. A defesa rival não pode relaxar um segundo. Isso abre espaço para quem vem de trás, abre espaço para a infiltração do meio-campo, abre espaço para variação tática. Dorival gosta de times equilibrados, mas agressivos no momento certo. Ele quer transição rápida quando houver espaço, quer controle quando precisar administrar resultado, e para isso precisa de peça inteligente. No meio-campo, o cenário é ainda mais estratégico. Um jogador com leitura tática apurada permite que o Corinthians controle ritmo, permite que o time não se desorganize após perder a bola, permite que a equipe sustente pressão sem se expor demais. Hoje, o Corinthians mostra competitividade, mas ainda oscila. Com 2 reforços bem escolhidos, Dorival pode consolidar uma base titular, pode repetir escalação, pode criar identidade clara de jogo, e identidade gera confiança, confiança gera sequência. Sequência gera resultado. Outro ponto que pesa é o calendário. 2026 será temporada de múltiplas competições: Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, possíveis torneios eliminatórios. Não dá para depender apenas de 11 jogadores. Dorival sabe que elenco curto quebra no meio do caminho. Ele quer profundidade, quer banco capaz de manter nível, quer alternativa que entre no segundo tempo e mude dinâmica da partida. E aqui entra o detalhe que poucos observam. Quando um treinador pede reforço pontual, ele já tem desenho tático pronto na cabeça, ele já sabe como vai usar, ele já imagina formação alternativa. Pode ser variação para um sistema com 2 atacantes móveis, pode ser um meio-campo mais físico, pode ser aumento de intensidade nas laterais. O que é certo é que o Corinthians não está buscando nomes aleatórios, está buscando solução específica, e se acertar, o impacto pode ser imediato. Agora conecta isso com o momento emocional do clube, rival provocando possível semifinal, torcida atenta ao mercado, elenco em reformulação, diretoria tentando equilibrar caixa e competitividade. É cenário de pressão, mas também é cenário de oportunidade. Se as contratações forem bem executadas, o Corinthians pode entrar na segunda metade da temporada com outro patamar de confiança. E a confiança é o primeiro passo para título. Na próxima parte eu vou fechar com o que pode acontecer
nos próximos dias? Qual o risco de a diretoria não agir a tempo? E qual o recado que essa movimentação manda para os rivais? Fica comigo. Agora chegamos ao ponto decisivo. Os próximos dias podem definir se o Corinthians vai apenas competir em 2026 ou se vai realmente brigar por títulos, porque o mercado não espera. A janela fecha no dia 3 de março e quem não age a tempo paga caro depois. Dorival já deixou claro que precisa de mais opções. A diretoria já sinalizou que está no mercado, mas entre intenção e assinatura existe negociação, existe concorrência e existe risco. Se o Corinthians fechar com 2 reforços pontuais e assertivos, o recado para o Brasil será claro. O clube não está satisfeito em participar, está se estruturando para disputar. Isso muda a percepção externa. Rivais passam a enxergar o time com mais respeito. Jogadores do próprio elenco elevam o nível interno de competição. A torcida passa a acreditar ainda mais no projeto. Agora, se a diretoria hesitar ou perder o timing, o impacto pode ser negativo. Não apenas técnico, mas psicológico, porque a expectativa criada e não atendida gera frustração. E o torcedor corintiano vive intensamente cada movimento. As saídas já aconteceram, a reformulação está em andamento, o grupo está mais enxuto, o treinador quer base sólida. Falta apenas o ajuste final, e aqui está o ponto-chave. 2 reforços certos podem transformar o Corinthians em time de identidade clara, em equipe previsível para o próprio torcedor e imprevisível para o adversário. Dorival quer repetição de escalação, quer padrão, quer variação tática com segurança, e isso só acontece quando o elenco oferece peças compatíveis. O que se comenta internamente é que a diretoria trabalha com discrição, mas com urgência. Conversas estão acontecendo. Avaliações estão sendo feitas, perfis já foram mapeados. O objetivo é simples: fortalecer o time sem comprometer a saúde financeira. Se conseguir equilibrar essas duas frentes, o Corinthians entra na temporada com base forte, elenco competitivo e discurso alinhado entre campo e diretoria. E aí a provocação de rival vira detalhe, porque quando o time está estruturado, responde jogando. Agora eu quero saber de você. Você acredita que a diretoria vai conseguir fechar esses 2 reforços antes do fechamento da janela? Qual posição você considera mais urgente hoje no Corinthians? Comenta agora, participa da discussão e se inscreve no canal, porque aqui você acompanha cada bastidor, cada avanço e cada possível anúncio antes de virar manchete oficial. O mercado está aberto, o relógio está correndo e o Corinthians pode estar prestes a dar o próximo passo na reconstrução rumo aos títulos.